O meu processo criativo, eu posso descrever ele assim, como mais ou menos como deve ser o de todo mundo, na maioria. É pensar, observar, por vezes anotar. Eu vejo muito como os meus momentos mais de introspecção. Assim, eu descrevo isso como quase um contato com a minha melancolia e onde eu busco coisas ou imagens ou momentos que me remetam a momentos mais agradáveis. E aí eu uso isso como acesso a essas gavetas, né? E trago isso pro momento. Sabe que nem o cachorro que dá umas voltas antes de deitar? Eu, antes de começar a trabalhar, tenho uma coisa assim. Meu processo criativo é bagunçado, mas até na minha bagunça tem uma organização. Aparece um tema, aparece uma proposta, alguma coisa assim, e aí aquilo começa a remoer na minha cabeça e eu vou tentando ver, sabe, eu vou puxando referências, vendo o que é que pode ser feito. Rabiscar, fazer sempre um rabisco, um desenho, seja para registrar uma posição de uma pessoa esperando o ônibus ou no metrô, ou uma ideia que eu vi num outdoor ou numa coisa assim, eu anoto e desenho. Depois eu vou procurar a referência, vou desenhar. É uma brincadeira para mim, é um lazer, é uma hora de muito prazer. E eu gosto de compartilhar esse prazer, eu gosto de estar junto com as pessoas, vivendo com elas no mesmo momento que eu tô me divertindo enquanto eu tô fazendo aquilo. É muito legal. E eu comento com elas, e às vezes eu chamo elas pra ver, às vezes eu não deixo elas verem. E eu vou vivendo, porque eu gosto de viver arte. Às vezes é um negócio que te inspirou, né? Que veio uma ideia. Então tem esses dois lados. Eu uso muito experimentação, né? Então eu tento fazer vários tipos de gravações diferentes, assim, né? Eu sinto que a arte sai de mim mais fácil quando eu estou convivendo com as pessoas. Principalmente as pessoas que eu gosto, mas também o público é muito mais. Não porque eles estão me assistindo fazer alguma coisa. Muitas vezes eles não estão nem vendo o que eu estou fazendo. Mas companhia é... Às vezes, assim, eu vou até a estratosfera, eu vou lá para, assim, eu imagino a coisa mais impossível que possa acontecer, depois eu trago para a minha realidade, né? Assim, o que eu tenho na cabeça não necessariamente é aquilo que acaba saindo no papel, porque existem uma série de limitações, existem uma série de questões que eu preciso trabalhar, aperfeiçoar, enfim, mas... Eu de qualquer forma, eu consigo encaixar. Chega uma hora que eu consigo encaixar a coisa e a arte surge, assim, o trabalho surge. Né? Esses momentos afetivos e é onde traz força e que eu consigo depois produzir e transferir isso para uma outra superfície. Mas é que eu estou sempre inquieto, pensando. Às vezes eu não consigo anotar, mas às vezes uma simples foto de um... Agora a gente tem essa facilidade de qualquer coisa faz foto, né? Às vezes eu pego uma fotografia, faço, amplio ela, corto, sangro a imagem. Quando você está criando, a sua mente ela cria e você sempre quer criar algo em cima e aí sempre é aquela confusão. Então, eu fiz um curso durante a minha trajetória de artista que chama Caminho do Artista. E aí ele me ensinou técnicas de você saber a hora de parar, porque às vezes a gente tem que... Tá bom, mas o artista ele sempre quer criar em cima daquilo que ele já criou, mas às vezes tá bom. Aquilo a gente tem que dar uma pausa. Bom, eu uso muito gravura, óbvio, porque foi uma coisa que é meio por osmose, que eu aprendi, que é muito natural para mim. Mas eu gosto muito de cor e de materiais de aproveitamento. Isso me fascina. Eu trouxe para a gravura materiais novos, assim. E teve uma época da minha vida que eu fiz muito papel machê, assim, com tudo. Mas só que eu aprendi as técnicas tradicionais no início, que era papel machê mesmo, mas quando eu voltei para o Brasil eu começava a pegar lixo, misturar coisas secas e fazer pesquisas nesse sentido. Eu acho muito legal transformar coisas horríveis assim em coisas bonitas. Tenho gostado cada vez mais de criar telas a partir
de, geralmente roupas, mas qualquer tipo de tecido que eu encontrar jogado por aí, na rua, no mundo, na casa dos outros, e juntar pedaços de todas essas coisas para criar uma coisa única feita do que todo mundo deixa sobrar. A minha principal técnica é estilogravura. E eu uso a madeira como base para matriz, e aí a partir disso eu faço as cópias dessa matriz. E os temas são variados de acordo com o que vai acontecendo naqueles momentos em específico. Eu acho que todo mundo tem um bloqueio criativo, e o bloqueio criativo ele é importante, porque quando você pensa muita coisa em muitas vezes, se o bloqueio criativo não te dá uma pausa para que você pense, às vezes você acaba estragando algo que não era nem aquilo que você queria criar. E aí nesse curso que eu fiz, o Caminho do Artista, eu conheci a parte que é pausa de trabalho. É quando você tá pintando, você sabe que tá bom, mas você ainda quer fazer alguma coisa, você vira a tela pra parede, fica sem olhar para ela algumas horas, quando você voltar você vai ter certeza se ela tá pronta ou se ela precisa realmente de alguma coisa, um descanso na sua cabeça. Eu acho que o meu processo criativo, ele vem justamente desse bloqueio, que eu estou sempre tentando desbloquear. E aí, às vezes, saem as coisas, né? Então, é uma imagem que eu gostei, puta, mas eu não posso usar. Mas e se eu inverter, virar assim, e pintar de outra cor e colocar uma outra coisa em cima? Né? Então, com os bloqueios, às vezes não é permitido usar a imagem, não é permitido o cacete. Eu vou lá, mudo, tal, transformo e faço pra mim. Né? Ah, eu não ligo. É que nem com os problemas na vida. Eu não sou aquela pessoa que vai, enfrenta, sofre, não sei o que, eu saio andando. Tenho um bloqueio criativo muito. Na verdade, eu acabo começando algo. Quando eu começo a fazer uma peça, em algum momento eu acabo, talvez pelo tempo que eu estou ali produzindo, talvez aquilo já começa a não ficar tão interessante para mim, eu acabo indo para outro lugar. Faço um outro desenho, faço um outro tipo de técnica, começo a fazer um desenho, uma aquarela. Mas eu acabo depois voltando e terminando e aquilo fica muito mais bonito. Então assim, o bloqueio ele sempre acontece. Eu acredito que chega um momento que a cabeça ela se estressa e você precisa de buscar esse oxigênio em outro lugar. Então, em algum momento eu também respeito esse bloqueio criativo, que eu acho que também ele faz parte. Então, Eu saio de casa. Sempre é isso que eu preciso fazer. Sair de casa. Por mais que a minha casa é um lugar que eu sou apaixonado, pelo qual eu sou apaixonado. Eu gosto muito de ficar na minha casa. Minha casa tem tudo o que eu preciso para me sentir de volta no útero da minha mãe. Ela é confortável, ela tem os meus gatos, mas o que ela não tem é o resto do mundo. Eu preciso muito estar de volta inserido no planeta Terra para poder produzir alguma coisa. Eu me afasto um pouco, assim, às vezes se eu tô com uma questão que eu não consigo resolver, eu acabo não pensando mais nela. E aí eu me afasto um pouco para depois retomar ela. E quando eu digo assim, tipo, de retomar, é coisa de meses, assim, né? Tipo, fica uma coisa parada lá. Ou às vezes eu esqueço também. Deixa quieto, daqui a pouco vem. Na hora que tiver que vir. O bloqueio eu tenho, todo mundo tem. Às vezes a gente fica meio cansado, não faz nada, vai ler, vai dormir, acorda. Pensei nisso, anota. tem dias que faço, sei lá, uma semana sem produzir, sem conseguir produzir, mas aí um dia de madrugada eu faço 2, 3 desenhos e consigo finalizar uma matriz que eu não tinha terminado, ou imprimo uma que eu não tinha feito em impressão. Isso é comum, acredito que dentro do processo criativo tem um momento que você dá uma segurada na execução. Pô, às vezes vem uma ideia, aquilo ali pode se juntar com aquilo e pode virar uma outra coisa que tem a ver com aquilo que eu estou pensando agora, né? Então, na verdade, assim, o bloqueio ele mais funciona para mim repensar, né? Tipo, aquilo que eu estava pensando e que leva tempo mesmo, não tem jeito. E aí eu acabo pensando em outras coisas, né? Para não ficar só pensando no bloqueio, porque aí eu não vou chegar a lugar nenhum. Às vezes eu fico uma semana sem ideia nenhuma, né? Mas aí
é aquela coisa, você tira o foco, vai fazer outra coisa, para de pensar, às vezes ajuda. Sem entender por que eu não estou conseguindo fazer nada, se eu quero tanto produzir coisas, eu tenho tantas ideias. De repente, depois de, sei lá, quase uma semana, eu lembro, é porque eu não saí de casa ainda. Eu fiquei só trabalhando dentro de casa, no computador ou na mesa, escrevendo, qualquer coisa. Eu posso pegar uma bicicleta e ir até a praça da USP só para dar uma pedalada. Eu levo um caderno e dali eu já consigo finalmente sair daquele buraco. Vai ver outros tipos de arte, né? Vai ver um filme, vai num cinema, vai num teatro, vai ver um espetáculo de dança, vai ver alguma outra coisa, simplesmente vai passear por aí, faz uma meditação, essas coisas podem ajudar.